Então iniciamos esse segundo vídeo, lembrando que o encontro 5 foi dividido em 2 vídeos, o primeiro sendo o encontro 5, a Bíblia, parte 1. Este, que está começando agora, é o encontro 5, a Bíblia, parte 2. Para nós nos contextualizarmos neste vídeo 2 do encontro sobre a Bíblia, no primeiro vídeo do encontro 5, nós tínhamos esse slide aqui, onde mostrava Deus que tinha arquitetado este plano de salvação e aí fez esse plano de salvação começar lá em Abraão, aí veio Moisés e etc. Tudo isso sendo contado nos livros do Antigo Testamento, que tem 46 livros, o Antigo Testamento. Testamento quer dizer pacto, aliança, a aliança antiga de Deus com o povo de Deus, com o povo hebreu. E todo esse Antigo Testamento foi realizado apontando para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande Redentor, o grande Salvador, o Filho de Deus feito homem para nos salvar. E Jesus Cristo foi tão importante que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E também dividiu aqui o plano de salvação em Antigo Testamento e Novo Testamento. E o Novo Testamento, 27 livros, e Jesus depois que ele tinha ressuscitado, antes de ascender ao céu, ele deixou a igreja sendo governada pelo Espírito Santo, e a igreja então sendo responsável por pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus a todas as pessoas e todos os povos por todo o mundo. Nós estamos hoje no ano 2020 e notamos que, uma coisa importante, 2020 é um ano, é um tempo que ainda está dentro do plano de salvação e nós não sabemos por quanto tempo a mais Deus quer continuar realizando esse plano de salvação. O certo é que no final haverá um grande evento, um juízo final, a escatologia, os eventos finais, e tudo isso está previsto no Apocalipse, que é o último livro aqui do Novo Testamento. Interessante que o primeiro livro começava lá com a criação, no comecinho do Antigo Testamento, e ali no primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio, relatando sobre a criação. Na Bíblia, veja que lógica que existe. O último livro da Bíblia é o Apocalipse, que vai relatar exatamente os eventos finais. Né? O Gênesis relatava a criação e o Apocalipse relata os eventos finais. E aqui então a gente mostra a trajetória de Abraão, aquele homem que foi escolhido por Deus para iniciar um povo a partir do qual sairia Jesus Cristo, que faria a redenção da criação e da humanidade, restaurando todas as coisas para as condições que eram antes do pecado. Aqui é o lugar da cidade de Ur, na antiga Caldeia. Naquela época essa região se chamava Caldeia. Aqui o rio Tigre, o rio Eufrates, Mesopotâmia. E o pai de Abraão saiu de Ur e foi para Harã, que ficava mais ou menos aqui. Isso aqui deve ter uns 650, 700 quilômetros. Tudo aqui é desértico. E aqui se instalou Terá, pai do Abraão, e foi aqui que Abraão teve o chamado de Deus para ser o iniciador do projeto de salvação.
E Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele teve várias demonstrações de fé em Deus, e então isso lhe rendeu o título de o pai da fé. Aqui Deus falou para ele: Abraão, pega todas as tuas coisas, os teus servos, os teus rebanhos de ovelhas, os teus camelos, a tua esposa, e vai para a terra que eu vou te indicar. Abraão não sabia onde que era essa terra, mas obedecendo a Deus na fé, ele foi e veio se instalar aqui em Canaã, que hoje essa região aqui é Israel, cuja capital é Tel Aviv. Aqui está Jerusalém, aqui é a Terra Santa. Esse aqui é o mar Mediterrâneo, só para a gente se localizar na geografia bíblica. E Abraão teve que ir para o Egito também por um tempo, porque aqui teve fome, depois ele voltou para cá. Aqui ele teve o filho Jacó, e Jacó teve 12 filhos, que por sua vez esse Jacó e os 12 filhos tiveram de ir para o Egito, porque teve uma outra grande fome aqui, e foi aqui que se desenvolveu o povo hebreu, o povo escolhido por Deus. Por que estamos mostrando este slide? Porque essa aqui é uma foto de satélite, tirada há poucas semanas, mostrando que esse é um chão real, é o chão bíblico que está relatado lá no Antigo Testamento. Por aqui que aconteceram as guerras, o povo hebreu ficou 40 anos aqui é o Monte Sinai, né? Vagando por aqui até chegar aqui com Josué comandando o exército do povo hebreu e conquistando toda essa região e distribuindo aqui as 12 tribos de Israel. Portanto, vejam, não é uma coisa lendária, é uma coisa mitológica, é uma coisa real. Esse aqui é um chão que existe até hoje, lá na Arábia, naquela região toda. Aqui é o Mar Vermelho, né? Quando Moisés tirou o povo hebreu do Egito, o povo hebreu passou aqui pelo Mar Vermelho. Formaram-se 2 paredões de água e o povo hebreu passou pelo meio. Então tudo isso é real, não é mito, não é imaginação, é realidade. Esse é o chão da Bíblia. O Antigo Testamento, com os seus 46 livros, é realmente uma história que tem um fio condutor e descreve a relação de Deus com o povo hebreu, o povo de Deus, e o seu papel na preparação de um cenário histórico em que, no momento oportuno, na plenitude dos tempos, apareceria Jesus Cristo, o Salvador, o centro, o ápice do projeto e do plano de salvação. E é necessário também reconhecer que tudo isso que nós vimos, resumidamente, até aqui, só pode ser conhecido a partir da revelação dada por Deus através da Bíblia. Tudo isso vem sendo ensinado de uma maneira muito lógica, muito uniforme, ao longo dos séculos. Por que existe a Bíblia? Se não existisse a Bíblia, como é que toda essa memória teria sido conservada e transmitida? Deus como que documentou tudo nessa maravilha que é a Bíblia e fez com que tivesse sido possível que todos os livros pudessem ter sido conservados ao longo dos séculos. E nós sabemos quantas coisas aconteceram ao longo desses 20 séculos, 21 séculos, que poderia ter destruído a Bíblia, mas não destruiu. Sem dúvida, a mão de Deus manteve a Bíblia. Outra coisa, nenhuma inteligência humana, nenhum ser humano, por maior que fosse, conseguiria arquitetar e fazer realizar um plano tão grande, tão abrangente, tão consistente, envolvendo tanta gente, tantos milhares, milhões de pessoas ao longo dos séculos,
e de tão grande duração, tão longa duração. Só um ser poderosíssimo, onipotente e eterno como Deus, e só existe um Deus, só Deus poderia conseguir arquitetar um plano tão bem concatenado, tão grandioso e de tão longa e grande duração. Pontos relevantes sobre a Bíblia. Sem dúvida alguma, a palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. A Bíblia, os livros da Bíblia foram escritos por homens inspirados pelo Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Bíblia foi confiada à Igreja para conservá-la e para transmiti-la para a salvação de todos os homens de todos os tempos. Uma coisa interessante, antes do pecado original, o homem tinha a ciência infusa, ou seja, o conhecimento de tudo que necessitava. Depois, quando ele foi expulso do paraíso terrestre, ele passou a ter de aprender tudo. E a Bíblia, então, desempenha esse papel de transmissão do projeto de Deus para o homem e para a sua salvação. Deus revela-se ao homem de duas maneiras, pela tradição e pela Sagrada Escritura. O que era a tradição? Tradição é outra palavra que significa transmissão. Naquela época dos grandes patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, não havia livros, papéis, impressos, essas coisas. Então, toda essa história era transmitida de geração em geração pelos patriarcas. Os grandes chefes de família, nas grandes festas, reuniam as suas famílias e transmitiam toda essa história da salvação que ele já tinha ouvido do pai dele, nas grandes festas do tempo do pai dele. E então ele transmitia para os seus filhos, muitas vezes ao longo da vida dos filhos, até que os filhos também se tornavam patriarcas e iam transmitindo para os seus filhos e assim sucessivamente. Até que chegou o momento em que começou-se a escrever tudo isso. E também uma outra parte da tradição é aquela da fase já de Jesus, pós-Jesus, os apóstolos, que tinham convivido com Jesus e escutaram tudo o que ele falou, viram os milagres que ele fez e contavam, pregavam isso para a conversão das pessoas da igreja primitiva, até que Jesus morreu no ano 33, o primeiro evangelho foi escrito aí por volta do ano 70, então do ano 33 ao ano 70, aquele conhecimento de tudo que Jesus tinha feito foi transmitido de viva voz para as pessoas, até que foi escrito nos evangelhos. Então essa é a tradição. E a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus transmitida por escrito e vem até hoje. A Bíblia é o livro mais publicado e o mais lido em toda a história da humanidade. Quem escreveu a Bíblia? Moisés, que viveu do ano 1393 a.C. a 1273 a.C., escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco. Depois Josué, que viveu de 1345 a 1245 a.C., escreveu o livro de Josué. E depois tem também os profetas, que foram enviados por Deus para falar ao povo hebreu, que escreveram suas histórias e profecias. Durante um período de aproximadamente 15 séculos, 1500 anos, 28 escritores diferentes, inspirados por Deus, escreveram os 46 livros do Antigo Testamento. Os judeus tinham agrupado todos estes livros num único volume por volta do ano 300 a.C., e este livro ficou sendo chamado de A Lei
e os profetas. E interessante notar o seguinte: mesmo que todos estes livros tenham sido escritos durante um período de aproximadamente 15 séculos, 1500 anos, por vários autores diferentes, sempre inspirados por Deus, o Antigo Testamento conta-nos uma história linear, ininterrupta, e esta é a história da relação de Deus com aquele povo, com a humanidade, em particular o povo de Deus, de dentro do qual haveria de sair, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, o ponto mais alto do projeto de salvação, Jesus Cristo, o Salvador. Em que idiomas foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego. Destacando que, por volta do ano 200 a.C., a pedido do rei Ptolomeu II do Egito, que tinha criado a biblioteca, a grande e famosa biblioteca de Alexandria, ele queria ter a Bíblia em grego nesta biblioteca. Então, ele convidou 72 sábios de Israel, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, e esses sábios, esses anciãos, ficaram encarregados de traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Então, séculos depois, a Igreja, ao formular a lista, o cânone das Escrituras, utilizou-se da versão da Septuaginta. Septuaginta quer dizer 70 sábios. Depois, bem depois, lá no final do século III, século IV depois de Cristo, São Jerônimo, solicitado pelo Papa Dámaso I, e São Jerônimo era um importante biblista, ele traduziu a Bíblia do hebraico, direto do hebraico, para o latim. Ele não usou a versão grega da Septuaginta, ele usou direto do hebraico para o latim. E Vulgata quer dizer assim, uma versão da Bíblia própria para a leitura de divulgação popular, mais prática para o povo entender, estava em latim. A Vulgata foi usada pela Igreja Católica Romana durante muitos séculos e ainda hoje ela foi tão bem feita que ela ainda hoje é uma fonte para diversas traduções. Bem, na antiguidade não tinha a facilidade do papel que nós temos, né? Então, que tipos de suportes físicos eram usados para se escrever as cópias, os manuscritos da Bíblia? Foram usados diversos tipos de suportes, como os papiros, que eram bases feitas de plantas amassadas, os pergaminhos, que eram couros de ovelha, camelo, cabra, cordeiro, cerâmicas, então se faziam placas de cerâmicas, e enquanto elas ainda não estavam secas, dava com objetos pontiagudos, dava para escrever. Depois, quando secava, dava para ler o que havia sido escrito. E os códices, que eram pequenas placas de madeira em que se escrevia também. Então aqui um exemplo de um rolo de livro, né, de pergaminho, papiro, pergaminho, né, antigo, que estão guardados em museus lá em Israel e também outros museus da Europa. Os antigos manuscritos bíblicos eram copiados à mão em rolos fabricados com couro de ovelha, carneiro, cabra e cordeiro, como a gente disse acima. Eram escritos com algum instrumento como pena, cálamo, lápis, caneta, molhados em tinta. Os manuscritos da Bíblia mais antigos encontrados foram cópias de pergaminhos encontrados em lugares diferentes, que foram copiadas em diferentes épocas, porém com textos fiéis entre si, comprovando a fidedignidade da Bíblia. Um exemplo famoso de manuscritos antigos
encontrados são os manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran. Qumran fica próximo de Jericó, de Jerusalém, por ali. E ali então tinha, por exemplo, vários livros, né? E um exemplo marcante foi o livro de Isaías, inteirinho. Se você comparar o texto desses manuscritos de Qumran, do livro de Isaías, com o livro de Isaías que nós temos na Bíblia hoje, existe uma correspondência letra a letra. Outro ponto marcante é que no século XV d.C., o alemão Johann Gutenberg inventou a imprensa baseada em caracteres de chumbo. Cada letra era um caracterezinho que depois era montado numa prancha, e a partir disso se conseguiu fazer várias cópias da Bíblia, tornando então a Bíblia mais disponível para os interessados. Uma coisa também interessante é que existem 7 livros a mais na Bíblia dos católicos em relação à Bíblia dos protestantes. Porque o Lutero, na época, não aceitou alguns livros que estavam nos livros católicos. E esses livros que estão no na Bíblia católica são Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, os 2 livros de Macabeus, partes de Daniel e o livro de Esther. A Bíblia foi escrita com capítulos e versículos numerados, como temos hoje? Não. Nenhum livro da Bíblia foi escrito com capítulos numerados. Em 1551, Robert Etienne, que era um redator lá de Paris, francês, ele fez a experiência dividindo o Novo Testamento da língua grega em versículos. Depois, um teólogo protestante chamado Teodoro de Beza gostou da ideia e, em 1565, dividiu toda a Bíblia em versículos, como nós encontramos hoje. Quando eu quero indicar alguns trechos bíblicos para alguém, como é que eu faço? Como é que eu faço para indicar citações bíblicas? Então aqui, por exemplo, nós temos o caso de um trecho da Carta aos Hebreus, HB é a sigla da Carta aos Hebreus, no capítulo 4, dos versículos 12 a 13. Então fica muito fácil, né? Esse outro exemplo aqui é um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, COR é a sigla da Carta aos Coríntios, capítulo 13, dos versículos 1 ao 10. E quando eu quero indicar 2 trechos, eu separo por ponto e vírgula. Então, eu estou indicando aqui o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e seguintes. Esse SS indica os 2 versículos logo em seguida do 27. O outro trecho é do livro do Êxodo, capítulo 3, dos versículos 2 a 4. Onde foi escrita a Bíblia? A maior parte da Bíblia foi escrita na Palestina, terra onde o povo escolhido, o povo de Deus, viveu. Palestina, Israel, né? Onde é o Estado de Israel. Como ler e interpretar a Bíblia? Para entender bem a Bíblia, é preciso conhecer bem a vida, os costumes, a realidade na qual viveu o povo da Bíblia. É preciso ter um olho no texto da Bíblia e outro sobre o texto da vida. É preciso ter um coração livre para amar aquelas mensagens que Deus manda através da palavra, da Escritura. Considerar sempre o contexto. Não se pode tirar uma frase isolada e tentar daí tirar uma grande lição. É perigoso. Usar a inteligência para meditar, estudando, buscando respostas para as nossas dúvidas. Perguntar aos sacerdotes, a pessoas mais experientes, ter livros que nos expliquem aquelas passagens mais difíceis e que não entendemos. Tudo tem que estar sempre de acordo com os ensinamentos da Igreja, que é a guardiã e a mestra da Palavra de Deus.
e tendo fé e oração, pois só assim entenderemos a Bíblia e as mensagens da Bíblia para a nossa vida. Considerações finais. Tenha a sua Bíblia. Ela é uma carta de amor dada por Deus para você. Acostume-se a amar e a ler a Bíblia, procurando transformá-la em vida. A Bíblia é fonte de felicidade. Leia, medite, ore com a Bíblia diariamente. Todo dia um tempinho reservado para a Palavra de Deus. Na Bíblia estão os ensinamentos que podem fazer verdadeiramente uma pessoa ser feliz. Procure ler a Bíblia inteira, ao menos uma vez na vida. Não se pode receber uma carta de Deus, que é a Bíblia, e não lê-la. Ajude todas as pessoas que puder ajudar a terem a sua Bíblia, a amarem-na e a transformarem-na em vida. São Jerônimo dizia: desconhecer a Bíblia é ignorar Jesus Cristo. Jesus, o grande centro da salvação, do plano de salvação, como que olha para nós e nos diz: filho, filha, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.